Hoje, agora, o assunto que nós vamos tratar é sobre a questão de ciência e fé, sobre outro aspecto, sobre outra ótica, sobre uma visão que o Evangelho não teve até aqui. Ele não pôde, não se comportou, esse cristianismo, ele não conseguiu passar a barreira da razão. Cada vez ele foi se envolvendo mais, o Evangelho virou cristianismo, porque cristianismo é uma sigla que não tem nada a ver com vida eterna e com salvação. Nós falamos dos outros grupos que têm suas religiões, onde nós não vemos o sentido de salvação. Nós só vamos conhecer o sentido de salvação no Evangelho, quando o Espírito Santo habita no coração dos fiéis. Isso é a nossa experiência, que não está voando aí pelos cantos, não, mas aquilo que nos interessa. Meus irmãos, as nossas lutas, vamos falar aqui claramente, não são fáceis. Os irmãos, todos que estão aqui, vivem momentos de dificuldades, de lutas. Há um mundo difícil de ser vencido, mas ele vai ser vencido. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa palavra é essa, para todos que estão aqui, os nossos pastores, os nossos obreiros, os diáconos. Algumas coisas têm que ser ditas, não é para os ministérios, é para quem não entendeu ministério, só isso. Mas para os ministérios, não. Para os fiéis, não. Mas a palavra tem que ser de advertência e de lembrete. Vamos lá, Colossenses, por favor, vamos ler comigo. Comigo aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não. Então veja os irmãos, Paulo naquela época, lá por anos 63, 60, ele estava advertindo, fazendo uma advertência, advertindo da situação da igreja. Ela ia se defrontar com isso aqui, de tende cuidado, eu vou partir. Ele dizia assim depois: eu vou me embora, mas olha, os lobos vorazes, eles vão entrar, ele não tem piedade do rebanho não, ele entra, ele quer o benefício para ele não quer saber do resto, fez o que ele quis, está tudo certo, não é o que o Senhor quer. Então vejam, ele diz assim, por meio de filosofias, faça presa sua. As pessoas estão presas hoje àquilo que é da razão. A filosofia é razão. Vou dizer uma coisa aqui, repetir aquilo que já temos falado. Todos os irmãos que estão aqui, nós temos hoje aqui mais ou menos 2.000 e tantas pessoas aqui. Cada um tem uma filosofia. O irmão tem uma filosofia e dirige a vida segundo a sua filosofia. Nem todos podem exercer a sua própria filosofia, porque tem as dificuldades. É o casamento, a esposa não deixa, é o dinheiro que ele não tem para gastar, é a polícia que não deixa ele fazer o que ele quer, é a justiça que bota ele na cadeia. Então, a filosofia dele nem sempre existe, e nunca uma pessoa pensa igual a outra. Então, filosofia, observem, filosofia, a origem da filosofia é da razão do homem. Você assim, filosofia é pecado. Não, filosofia não é pecado. Então vou fazer uma pergunta: filosofia é pecado? Sim ou não? Não. Então não há problema nenhum, temos nós com filosofia. Tudo certo, filosofia não é pecado. Agora, você entender que filosofia vai te levar à eternidade, aí é pecado, porque você deixou aquilo que é do Espírito Santo, que vem da eternidade e que não é do homem, não é da razão humana. Então vamos voltar aqui. Todos aqui são filósofos, cada um
né? Diz a todo mundo aí, cada doido com sua mania. Todos aqui têm suas manias. E não é pior porque a mulher não deixa, porque o marido não deixa, é aquilo que já tem. Mas ele tem uma filosofia reprimida. O namorado não deixa, a noiva não deixa. Então ele tem uma filosofia reprimida. Mas todos aqui têm uma filosofia. Quando eu coloco meu dedo aqui, eu deixo os traços digitais meu aqui. Você vem e bota o seu aqui. É diferente do meu. Quando eu vou abrir uma porta eletrônica hoje, eu coloco o meu olhar, né? A minha íris ali é computada na hora. A porta abre. Só abre com o seu olhar, porque a sua íris é diferente de todas as outras do mundo. Então você pode botar 300 lalaus olhando na fechadura da sua porta, não abre nunca, entendeu? Com chave de fenda é possível que abra, mas com a íris não abre, mas a sua abre. Você chegou, porque ela faz a leitura e abre. Por quê? Porque a sua íris é diferente, cada um tem uma personalidade, tem uma identidade própria. Às vezes o amigo se adapta, a esposa se adapta, o marido se adapta. Hoje é normal, o marido se adaptou, e ele que não se adapta para mim. Que as mulheres estão mandando, e é bom, que tem um bocado de doido aí que precisa que a mulher mande, porque elas também não tem muita coisa na cabeça, então fica tudo certo. Mas veja só, não temos que falar nada de mulher, não é? Porque elas são servas de Deus e as mulheres são extraordinárias. E sem elas, ruim com elas, pior sem elas. Vejam só, meus irmãos, nós estamos falando o que é filosofia. Então, filosofia é do homem, daquilo que é conhecido. Aquilo que é conhecido está dentro de universo, esse universo aqui. Então filosofia está dentro desse universo. Ela não sai daqui, ela não transcende, ela não vai embora aqui para o projeto da eternidade, não entra mais de jeito nenhum, ela chega aqui e esbarra. Então a razão, ela está limitada pelo tempo, e o homem caminha para a escuridão com a sua razão. A razão caminha para a escuridão. Ele vai para 7 palmos. Pronto? Quem acha o contrário pode levantar a mão aqui. Fala logo para não chegar lá na igreja e dizer que está cheio de razão e que não tem revelação. Vamos lá, levanta aí. Está vendo? É porque você não tem razão. Então, não ter razão diante da revelação é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Vejam só. Filosofia é do conhecido. Conhecido, ciência, conhecimento ou ciência. É ciência, é conhecimento. Você consegue, através daquilo que são experimentos, são ideias, são pensamentos, são criações, são coisas que você tem à sua disposição, que está dentro desse universo e que você descobre. Não descobre o que está aqui. Você que está aqui dentro, filosofia não te leva aqui, à eternidade. Por quê? Porque razão, ela fica aqui nesse limite. É como a energia, ela não sai daqui de dentro. Então filosofia é isso. O que acompanha a filosofia, o que tem de importante na filosofia? Não existe, olha aqui, não existe filosofia que não tem uma palavra que é fundamento da filosofia. O fundamento da filosofia se chama metafísica. A metafísica é quem comanda a filosofia. Não existe filósofo que não use metafísica. Então vamos ver o que é metafísica. A metafísica é pró-extensivo. Vou explicar o que é pró-extensivo. Então tem duas coisas. E pró-cogito. São duas palavras para cada ação. Pró
pró-extensivo é filosofia, vai em todos os lugares, dentro disso que está aqui. É pró-extensivo, ela entra na matéria, ela entra em tudo, ela dá forma, ela descreve, ela tem tudo direito, ela entra na mente humana. Observe o que ela entra na mente. Ela é capaz de ser parte da mente humana. Por quê? Porque a mente humana, quer dizer, o corpo humano é um projeto hidroelétrico. Veja só, o projeto hidroelétrico, onde você tem não só a água, mas você tem as demais substâncias, né, que eu não disse agora, mas eletricidade. O corpo humano tem eletricidade. E tanto tem, aqui nós temos os médicos, aqui estou olhando para um, outros ali, tem um fecho deles aqui que não vai dizer o contrário. Então, o comando do coração está lá no cérebro. Então, veja só, o que passa, o comando elétrico, não é só disso. Quando eu coloco a mão aqui, eu tiro a mão porque o troço está quente aqui. Então, o estímulo aqui me envia um sinal aferente para o sistema nervoso central. Ele diz assim, tira a mão porque está queimando. Então ele tem a sensibilidade de calor, como você tem de tato, como você tem de frio, então você tem corpúsculo demais, né, de fuso, você tem uma série de coisas, de pressão, de tensão, de Ruffino, então você tem uma série, bulbo terminal de Krause, você tem uma série de elementos que fazem essa transmissão para o cérebro. Então, você tem o quê? Você tem aquilo que o mundo tem, só que essa energia que está aqui é diferente do corpo humano, mas ela faz parte desse conjunto todo que aí está. Quando se fala em tratamentos, muitos tratamentos são feitos aí com agulhas. Por quê? Por que usa agulha? Por causa do magnetismo da agulha. Por que então, o chinês usa muito esse tipo de coisa, de tratamento? Por quê? Ele quer que você tenha no seu organismo elementos químicos que sejam compatíveis com o material que você foi formado. Então você precisa de cálcio, fósforo, manganês, né? Você precisa de todos esses elementos que aí estão, que são da matéria. Quando faltam desses elementos, então há um desequilíbrio no seu organismo. E esse desequilíbrio, então muitas vezes você tem depressão, você tem uma série de outras coisas que eu não vou nem entrar nesses assuntos, porque os doutores estão aí, eu não vou depois receber um puxão de orelha. Mas o que tem na verdade é que nós estamos neste mundo aqui. Tudo que você faz aqui, que você acerta aqui, está aqui em volta, é ciência. Filosofia é do conhecido. Então, o que nós fizemos agora é pró-extensivo. Sua mente viaja para onde você quiser. Tem uma turma aqui que já está com a cabeça na pizza. Entendeu? Outros estão pensando no churrasquinho, outros estão lá no Japão, tem gente com a cabeça no Japão, creia um negócio desse. Então veja aqui, é res extensivo. Então você anda em todo esse universo onde você quer. A sua mente é a coisa mais extraordinária. Mas veja só, quando você vai longe, aí você entra na outra parte da metafísica, res cogito, ou procogito, é mais ou menos a mesma coisa. Cogito é aquilo que você está cogitando, está na sua cabeça, as doideiras todas que você pode imaginar, estão dentro de você. Quando você pensa a respeito de uma coisa, está longe, está perto, é res cogito. Isso aí, a metafísica, ela já existe desde a época de Platão, de Aristóteles. Eles não falavam em filosofia sem falar na metafísica. Aí você diz, o que é metafísica? Metafísica é o que vai além
da razão, ela vai além da física, além de não sei o quê. Não existe isso. Filosofia é metafísica. Então, a metafísica, observe, não tem nada a ver com fé. Então, qual o problema da fé? O problema da fé, agora veja só, quando eu quero descrever a fé usando filosofia, quando eu pego a fé, que vai ser definida por filosofia, eu entrei na razão, eu entrei na metafísica, eu coloquei metafísica na fé. Eu pergunto, metafísica na fé é destruição da fé. Então, filosofia na fé é destruição da fé. Deu para entender? Quem não entendeu, levante a mão. Dá para entender o que nós estamos falando. O que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos nos posicionando contra a filosofia? Não. Nós estamos nos posicionando contra a teologia. Aí vem a teologia. Aí a teologia diz, olha, nós, foi década de 60, a filosofia veio tocando, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então, os problemas, quer dizer, tinham que ser resolvidos com filosofia. Não resolveu. Nem na primeira, nem na segunda. Ninguém explicava porque 60 milhões de pessoas foram mortas. Você carregando o seu parente, o resto dele, um filho, uma criança, a fome graçando, 6 milhões de pessoas mortas numa cama de gás, 1.200.000 crianças mortas no gelo, na fome, e tudo que podia fazer no tiro. Você pergunta, escuta uma coisa, que negócio é esse? Que Deus é esse? É a pergunta. Você entra, o mundo cai numa grande depressão moral, porque quando ele sai dos parâmetros da legalidade, daquilo que é o social, ele entra para a loucura, porque é o único lugar que ele tem. Não tem mais esperança. E o mundo de hoje é um mundo sem esperança. Então o cristianismo que está aí não tem condições nenhuma de trazer para o homem a resposta para ele. A Igreja Católica quis fazer isso depois da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, a grande encíclica foi a de Rerum Novarum do Papa Leão XIII, no ano de 1892. Ele colocou essa encíclica papal, ele deu porque naquela época já estava havendo a grande revolução industrial no mundo. Quem trabalhava, quem tinha dinheiro, começou a tirar o dinheiro que era usado, que era dado para a igreja, para os cofres, para aquilo que todo mundo sabe, e beneficiava a igreja. Ninguém tem nada com isso, não estamos falando mal de ninguém, mas estamos dizendo isso. Quando eles viram isso, que o dinheiro que devia ir para lá estava indo para as indústrias, os ricos então estavam saindo praticamente do compromisso que tinha, que já tinha ouvido do período medieval há muito tempo, e agora a igreja vai viver de quê? Aí vem a revolução bolchevista, aí vieram os operários, os que trabalhavam no campo, deixaram o campo e vieram para a cidade. No campo eles estavam espalhados, na cidade eles se juntaram. Quando eles se uniram, o ensino do comunismo. Então, tanto Marx como Engels, né, fizeram a grande revolução chamada comunista. O bolchevismo lá na União Soviética, a guerra de 19, que chegou a 19, não tinha terminado ainda. E o comunismo já estava estabelecido na União Soviética. A igreja, mais tarde, ela vai buscar uma solução. Aí ela procura a solução de que? Outras encíclicas. E dentre muitas outras, Paz em Terra, Mater Machista, Popular no Progresso, todas encíclicas papais para segurar a coisa. Eu estou falando isso, que nós não temos nada com a Igreja Católica. Nada a reparar. O que eles fizeram foi o projeto da igreja, está tudo certo. Quem crê, quem é católico, tem que aceitar, é isso mesmo. Só que o problema veio para o protestantismo, da reforma religiosa do século XVI. Mal Lutero entrega as teses, aí nós vamos encontrar os grandes filósofos outra vez.
filosofia. A filosofia, antes de Lutero, era chamada escolástica. A escolástica, está falando da escola que orientava a formação eclesiástica da igreja. E a formação eclesiástica da igreja, ela já veio com as contaminações que Paulo escreve, e ela não tinha mais o que dizer. Então ela coloca aquilo que Agostinho colocou, que era filósofo, então ele vai definir a fé pela filosofia. Então, nós temos que explicar filosoficamente a fé. O Espírito por cento não estava funcionando, então ele tinha que explicar, e ele era filósofo. Você vai perguntar, Agostinho foi um servo de Deus? Isso não é um assunto meu, como eu não vou explicar que qualquer que esteja aqui é servo de Deus. Conscientemente eu não posso dizer isso. Ele que sabe se é ou se não. Às vezes a gente faz o elogio, você é um servo de Deus, quando ele está com muita raiva de você, para agradar. Mas na verdade, você não sabe se ele de fato é um servo de Deus, ou se ele é servo só da esposa dele, está fazendo o que ela está mandando. Mas ele está na igreja, está fazendo tudo aquilo que o sumo sacerdote fazia. Depois de tudo certo, bota os móveis de Tobias dentro de casa. Mas olha só, vamos deixar esse negócio para lá, porque isso dá muita confusão. O que aconteceu, na verdade, então, a escolástica depois veio com, foi 400 e pouco, com Agostinho, depois, 1225, entrou o Tomás de Aquino, a filosofia chamada tomística. E o que é que o cidadão pregava? A de Agostinho era platônica, a de Tomás de Aquino era aristotélica. Ambas filosofias tinham o sentido do paganismo. Inclusive a filosofia que norteou a escolástica do período chamado medieval, que foi o período dominado antes de Lutero, uns 1000 anos pelo menos. A escolástica era baseada na filosofia pagã, era do paganismo. O paganismo não cria no Deus Todo-Poderoso. A filosofia era a mesma dos anteriores, que viviam do misticismo, como eles entendiam, Aristóteles, Platão, que a palavra Deus era um plural, eram deuses, um Deus para cada coisa, era mística. Vejam só, meus irmãos, nós estamos mostrando uma história que tem que ser entendida. Os pastores têm que entender isso, as professoras de escola dominical têm que entender isso, senão daqui a um pouco o menino vai para a escola, no colégio dele, sai filósofo, ateu, não entra mais nada na cabeça dele. Depois que ensinar filosofia, a fé você vai conseguir se você for filósofo. Os filósofos entendiam isso, Juliano entendia isso, que quanto mais filosofia, mais você tinha direito lá ao céu, um céu que ninguém sabe de qual é, que não tinha mediador, não tinha destino, não sabia onde é que ficava, eles não tinham, eram coisas que eles criavam, eram pensamentos. Filosofia é pensamento, não tem nada de consistente, e não existe nenhuma filosofia a não ser a do tiro. Não existe, não é essa que está falando agora no Brasil, não, mas não existe para botar as coisas no lugar, não existe. Hitler quis usar a filosofia, Lenin quis usar a filosofia. Qual foi a filosofia? A mistura de Engels, que era teólogo, com Marx, que era filósofo. Eles criaram o que se chama ideologia. Ideologia não tem nada a ver com salvação, com vida eterna. É uma mistura ingrata, é um abraço de afogados. Você está morrendo afogado, abraça o outro, os dois vão juntos. Filosofia com teologia é abraço de afogados. Por quê? Porque res extensiva e res cogito. O primeiro filósofo, praticamente o que nós vamos encontrar, logo depois da reforma, entra Descartes, o Descartes, como é chamado? Descartes, o que ele pregava era exatamente
era metafísica. E o Evangelho foi quando chegou para os ingleses, os chamados teólogos ingleses, Oxford, Cambridge, filosofia. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, eles se levantaram contra o Wesley. Eles eram iluministas chamados, deístas. Meus irmãos, esses istas todos que estão aí, eles existem. Filosofia existe, teologia existe. O que não existe é o homem entender a fé cientificamente. Não existe cientificamente a fé verdadeira. A fé verdadeira é uma revelação da eternidade, não é do homem que não está aqui. A fé verdadeira não é criada aqui, ela não é criada aqui, ela vem de cima, é um dom de Deus. Não tem erro, não existe erro nisso. Eu não vou me delongar, mas eu quero dizer o seguinte: então, o que aconteceu na verdade, então, quando Lutero fez a reforma religiosa do século XVI, entrou um sério de filosofia, Rousseau, e outro francês lá, todo mundo conhece a história deles, vários deles. Depois vieram os grandes filósofos. Querem ver uma coisa, o que deu filosofia? A Alemanha deu os maiores filósofos, os grandes filósofos, e os grandes teólogos, a maioria foi da Alemanha. Sabe o que a Alemanha tem hoje de evangelho? Nada. O ano de 2017, 400 chamados evangélicos abandonaram as igrejas. 400 mil. Agora 600 mil no ano de 2018. Eu estava falando aqui, já disse até hoje, eu estou admirado de ter tanto evangélico lá, com tanta cerveja e tanta bebedeira. Mas veja só, o luteranismo que nasceu lá, porque Lutero, que era alemão, eles negam aqui no Brasil, que o que diz Lutero não é verdade, que as teses de Lutero não têm valor mais. Meus irmãos, dá para entender um negócio desse? Eu pergunto, é isso que nós estamos querendo? Eu estou falando mal de alguma religião? Eu estou dizendo que os irmãos, ou que não sejam irmãos, sejam limões? Eu não quero saber. Eu quero saber se onde nós estamos, se é isso que nós queremos, e nós temos que partir nesse sentido. Então vejam só, vamos encerrar aqui. A filosofia está baseada na metafísica. A metafísica existiu em todos os momentos quando a filosofia se manifestou. Quando chegou de Lutero, sabe o que Lutero disse? A filosofia é mãe das prostitutas. Lutero disse isso, sabe por quê? Porque ele sabia que todo o erro da igreja veio em cima daquilo que era da razão. A razão, a revelação debilita a razão. Ela não destrói, mas ela debilita a razão. Ela tira o valor da razão como elemento que leva o homem à eternidade. Ela tira. A revelação tira isso e coloca o homem no outro patamar, numa outra medida, que vem da eternidade. Eu faço uma pergunta. Os irmãos muitos estão olhando para mim, outros cutucando a unha. Mas eu pergunto, os que estão olhando para mim, entenderam o que estou dizendo? Você hoje, você não precisa definir. Porque quando você fala em filosofia, você vai entrar na filosofia de Kant, de Hume, de Kierkegaard, de Bultmann, de Brunner, então uma série deles, Schwartz, Tillich. Então, você tem uma série de filosofias. Acontece isso, ninguém crê no outro filósofo, não tem um filósofo que crê no outro, é você que vai crer. É isso. Você aceitar a filosofia, você está aceitando uma forma de vida. Eu vou fazer uma pergunta. Os que têm a filosofia de Sócrates, que já estudaram filosofia, tem muita gente aqui, levante a mão. Quero saber como é que você está vivendo com a filosofia de Sócrates, de Platão. Sócrates, para completar, ainda bebeu a cicuta, ainda foi muito corajoso, né? Corajoso não, foi obrigado a beber o veneno. Notável, Sócrates bebeu lá o veneno dele, perguntou como é que
tomava o veneno, não, você toma, você deita. O algoz dele ficou penalizado de vê-los, os discípulos dele estavam do lado, e ele teve uma memória, uma coisa extraordinária. Ele chamou um dos afilhados dele, chamava-se Esculápio. Esculápio, olha aqui, eu estou morrendo, mas você não esquece de pagar o galo que eu comprei e não paguei. Isso é que filosofia. O outro, Nietzsche, grande filósofo, todos os intelectuais, Nietzsche morreu abraçado com um burro, doido, 10 anos no manicômio, doido. Hein? Já pensou você imitando Nietzsche, arranjando um burro para morrer amarrado com ele? Vai acabar com os burros do Brasil? Esse é o único problema. Mas veja aqui, eu não estou criticando quem gosta e quem não gosta, porque cada um tem sua escolha. Quem sabe? Nietzsche é o seu grande ídolo. Meus irmãos, nós não estamos dizendo que filosofia é pecado, que é um mal em ser filósofo ou teólogo. Você querer explicar Deus pela razão filosófica, o que é que você vai dizer a respeito de Deus pela razão filosófica? Não, Deus para mim é o universo, é a água e o fogo. Não, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, não, Pitágoras, o que é que Pitágoras diz? Não, ele diz coisas boas. Não é o filósofo, nem sempre eles têm aqueles problemas, né, de delírio, que aliás até o excesso de inteligência, que tem muita gente. Tem gente que é meio pancada mesmo e vira até filósofo. Outros são filósofos porque não tomam banho e deixam o cabelo crescer e não gostam de trabalhar. Isso é filosofia também. Mas veja só, o que nós estamos mostrando, meus irmãos, nós não estamos falando mal de filósofo, nem de filosofia, porque filosofia é um encanto, é tudo aquilo que você gostaria que o mundo fosse, tudo aquilo que você queria que as pessoas fossem do seu lado e que você não quer, porque ela é restritiva também. E é por isso que o Senhor nos trouxe, mandou o Espírito Santo. Se o Filho do Homem vos libertar, realmente sereis livres. Você sai desse mundo para o outro da eternidade, porque é o mundo da eternidade que vem te buscar. É isso aí. Isso é a fé. Pronto. Quem entendeu o que é metafísica? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Levante a mão. Quem não entendeu o que é metafísica? Claro, meus irmãos, veja assim, nós não queremos que os irmãos fiquem, mas olha, o fulano ali, ele sabe, que palavra bonita. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a filosofia, a base dela é metafísica. E a filosofia entra na teologia. Não existe hoje teologia, nem teólogo que não use filosofia. Sabe por quê? Porque ele não tem a fé verdadeira. Ele deixou a experiência com Deus e passou a ter a experiência com a razão filosófica. Ele vai explicar a fé que ele tem pela filosofia, e pela filosofia ele nunca vai distinguir o que é fé, porque a fé é um dom de Deus. Então é mais fácil, observe, eu pegar uma Bíblia aqui e fazer um estudo aqui filosófico da Bíblia. Ótimo. Eu disse uma porção de coisas que qualquer um pode dizer diferente do que eu estou dizendo. A preocupação da obra, a obra é diferente, não é da Igreja Cristã Maranata, a obra é do Espírito. O Espírito Santo está nos trazendo para um lugar, um patamar, uma ilha, que o mundo, se não está percebendo, a culpa é nossa. Que não estamos dizendo isso para os nossos filhos, que não estamos dizendo para a nossa família, que não estamos dizendo para a nossa igreja, que não estamos dizendo para aqueles que estão ao nosso lado, estamos se deixando levar. Nós temos que mudar isso. Pregação está todo mundo fazendo, o mundo inteiro está cheio de pregação, de pregadores, homens que querem, não, eu quero pregar, não me tira da igreja, porque se eu sair, eu morro. Mas ele quer acabar, ele não quer morrer, mas quer matar a igreja. Ele não quer, porque ele não quer consertar, ele quer fazer o que está na cabeça dele. Então, não é assim. Nossa grande preocupação é entender. Olha, eu vou dizer, é muito difícil, tudo isso que eu estou dizendo, mas
Mas é um milagre, é o que o irmão hoje falou. Nós vivemos do milagre, meus irmãos. A nossa vida é um milagre. É um milagre agora, daqui a um pouco outro milagre, daqui a um pouco outro milagre, daqui a um pouco. E a nossa esperança é que esse milagre nos leve à eternidade. E cada dia temos as nossas dificuldades. Eu não vou falar das minhas, porque se eu falar aqui todo mundo sai correndo. Então eu vou só dizer uma coisa: elas são minhas, eu tenho que lutar dentro delas. Eu não tenho nada que trazer para a igreja, eu não tenho nada que chorar minhas mágoas, minhas lutas, minhas dificuldades. Eu não tenho nada, porque a igreja, vocês não vieram aqui para ouvir mágoas minhas, nem de pastor nenhum. O ministério é para sofrer mesmo, é para sofrer. Não existe fé sem provas. Você escreve um negócio sobre fé, cadê a sua fé? De repente, eu perdi isso aqui, eu acho que eu estou fraco na fé, porque nunca teve. Eu caí da fé. Caiu de nada, que você não caiu de coisa nenhuma, que você nunca teve nada para cair. Fé é alguma coisa que existe, que te sustenta nos momentos mais difíceis da vida. Não é filosofia. É por isso que você não continua, porque sua fé é na razão, mente é Deus na sua mente, não é o Deus que se revela. É diferente. Toda hora você diz: ai meu Deus, falei-me. Isso é Deus que todo mundo tem. Agora, o seu Deus é diferente. O nosso Deus é aquele que se revela, é aquele que nos dá o conforto, é aquele que diz assim: meu amigo, está certo, você está apanhando, chora mesmo, chora, depois amanhã, de manhã cedo, te dou uma benção. Chora a noite toda, pode chorar, e precisa chorar mesmo. Tem uma turma aí que precisa chorar, e muito, hein? Pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. E se não tem lágrima, é porque não está fazendo jejum. Se fizer um jejum de 72 horas, começa a chorar à toa, até pelo que ele não fez de errado. Vamos ficar de pé? Pela fé eu caminho, olhando só para Jesus, minha mão pôs na sua. Bem baixinho agora, bem baixinho, bem, só sentindo a presença do Senhor, como a luz da aurora. Os instrumentos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.